Hoje vem do mesmo rio, dá-me aquele desgosto. O que fizeram com ele? Pergunto, já indisposto. Arrasaram suas margens, restando só o capim. Encheram-no de lixo e de esgoto até o fim. É ambição e ignorância, desrespeito com a criação. Fizeram o que quiseram, sem prestar bem atenção. Mas ainda resta tempo de rever o então feito, reviver o nosso rio, tornando-o como perfeito. Só basta ter a vontade, alguma determinação, sair do velho reclame e partir para a ação. Sejam todos e todas muito bem-vindos a mais uma aula da Escola Municipal para Aulas Digitais. Eu sou a professora Maria Carolina e esta é a disciplina de Ciências. Pessoal, nós começamos a nossa aula de hoje com esse poema Não Haveria Tristeza, de Benedito Gomes Rodrigues. Ele utiliza o rio como ator principal, mas necessariamente a poluição causada por atividades humanas, né? Um tema recorrente das nossas últimas aulas, atividades humanas. E a partir disso, o que é que a gente pode ver aí no final desse poema muito bacana, é o que, ó? Sair do velho reclame. Então vamos parar de só reclamar, gente. Temos que partir para a ação. Essa última frase aí, partir para a ação, tem muito a ver com o tema da nossa aula de hoje, que é sustentabilidade. Vamos dar uma olhadinha aí no próximo slide, começando a nossa aula de hoje. Então, gente, sustentabilidade. Para que a gente fique a par do que significa sustentabilidade, a gente precisa entender que a sustentabilidade agrega algumas características. E estas 4 características que estão descritas aí no nosso slide são as características que sustentam esse conceito de sustentabilidade. Então, ó, deve-se agir ecologicamente correto, né? Então, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente diverso. Então, será que a nossa sociedade, ela é ecologicamente correta? Ela é economicamente viável? É socialmente justa e culturalmente diversa? Pois é, vamos pensar sobre essas características no decorrer da nossa aula. Então, sustentabilidade, gente, vamos ler aí comigo esse conceito. Porque para a gente entender determinados assuntos, né? Quando nós vamos ler, nós precisamos ler, prestar atenção no que está escrito e entender aquilo, né? Não basta ler por ler, a gente tem que ler e tentar entender o que está escrito, interpretar aquilo. Então vamos lá, sustentabilidade é o equilíbrio entre o que nós precisamos da natureza, o que nós oferecemos em troca. É economizar nossos recursos e utilizar melhor o que a gente consome. Então, gente, a sustentabilidade é reduzir, é diminuir a poluição que nós causamos, é diminuir os resíduos que nós lançamos na natureza, né? É saber o que é que está indo para a natureza que a gente está lançando e o que a gente retira dela, a gente precisa saber utilizar de maneira responsável. Isso é sustentabilidade. Sustentabilidade, no final das contas, é ter responsabilidade sobre aquilo que nós utilizamos da natureza, ou seja, sobre os nossos recursos naturais. E a gente já vem falando disso nas nossas últimas aulas, né? De efeito estufa, animais em extinção. Então tá tudo relacionado, tá, pessoal? Vamos para o próximo slide.
Olha só, natureza e as mudanças. Nós sabemos que no decorrer da vida na Terra, a natureza ela precisou se adaptar a diversas mudanças nas condições ambientais. Essas mudanças elas vêm ocorrendo desde 3,5 bilhões de anos, né? Até agora isso ocorre. Então, assim, pessoal, a natureza passou por tanta coisa já. E nós, seres humanos, nós devemos o quê? Observar todas essas mudanças pelas quais a natureza já passou. Para quê? Para poder aprender com ela. Então, aquele que aprende com o erro, né, gente? Aquele que consegue aprender na adversidade, ele vai conseguir sobreviver por mais tempo, né? Porque a lei a seleção natural tem muito a ver com isso também, né? A adaptação à adversidade, né? A espécie sobrevive por mais tempo se ela conseguir se adaptar às adversidades, às mudanças que ocorrem no meio, tá bom? Então, o que a gente tira aí dessa temática que a gente está falando agora é isso. É que a gente precisa aprender com a natureza. Rever todo o nosso passado, todo o passado da Terra até agora. E ver como foi que a Terra sobreviveu até agora com tantas mudanças drásticas, né, na nossa natureza. Então, ó, a pergunta que não quer calar, né? Uma pergunta super importante aí, que é como toda a biodiversidade do nosso planeta se sustentou durante 3,5 bilhões de anos, apesar de todas as catástrofes ocorridas. Então, ó, a natureza e as mudanças. Então, a gente já viu em outros momentos que mudanças drásticas são essas, professora, que a senhora está falando aí, né? Durante a história da vida da Terra, a gente sabe que a Terra já foi, né, atacada, vamos dizer assim, né? Sofreu o quê? Queda de meteoros imensos. Também passou por várias glaciações, que são aqueles períodos de resfriamento da Terra, onde muitas espécies também foram extintas, né? Outra coisa, aquecimentos, né? Depois das glaciações, aquecimentos e glaciações, então ficava nesse vai e vem, né? E isso durante milhões de anos, tá, gente? Isso não é de uma hora para outra, né? Vocês já estão sabidos nessa questão. Não é num ano a glaciação, no outro é aquecimento. Não. E, inclusive, hoje passamos por essa questão do aquecimento, né? Vocês veem que as consequências do aquecimento estão sendo muito rápidas, estão acontecendo rapidamente. Mas por quê? Porque a atividade humana, ela também está andando numa velocidade muito grande, atingindo o nosso ambiente, o ambiente onde vivemos. Derretimento do gelo também é outra causa aí, né? Dessas alterações, dessas mudanças todas que ocorrem na nossa natureza. Então, a partir disso, ó, quando a gente pensa no tempo que o nosso planeta tem, que é de 4,5 bilhões de anos, para o tempo que o ser humano está presente aqui na Terra, que é cerca de 200 mil anos. O que são 200 mil anos perto de 4,5 bilhões de anos? É praticamente um piscar de olhos. Concordam comigo? Pouquíssimo tempo. Mas olha o tanto que o homem já impactou no nosso planeta. Não precisa nem falar dos 200 mil anos, não. A gente pode falar dos últimos 100 anos, por exemplo, onde a população humana cresceu, né, muito, e aí, com o crescimento da população, há uma necessidade maior pela utilização de recursos. Então, isso causa um problema aí para a nossa natureza, né? Olha só, nós nos designamos, nós nos chamamos, né, nos auto-chamamos de Homo sapiens sapiens. Isso quer dizer o quê? Homem sábio.
Mas será, se a gente começar a avaliar o nosso histórico aqui, principalmente esses últimos anos, como eu falei para vocês, será que a gente é realmente sábio? O que é que vocês acham sobre isso? Nós temos um grande cérebro, nós conseguimos pensar questões complexas, nós falamos línguas completamente diferentes ao redor do mundo e ainda assim conseguimos nos comunicar uns com os outros. Conseguimos entender culturas diferentes, desenvolver culturas completamente diferentes. Então, poderíamos pensar, realmente somos homens sábios. Mas aquele que não cuida do próprio ambiente que vive, será que ele é tão sábio quanto ele julga ser? Pois é, estou fazendo algumas perguntas, alguns questionamentos para vocês irem pensando aí em casa, né? Sobre tudo isso que eu estou falando. Então, assim, aquele que degrada seus recursos, os recursos dos quais ele depende, ele degrada esses recursos e parece que não percebe o que está acontecendo, né? Parece que não percebe o impacto que ele causa na nossa natureza e na dinâmica do nosso planeta. Porque nós dependemos dessa interação da natureza para estarmos aqui, né? A nossa interação com ela é muito importante. Não só nós seres humanos, eu estou falando da nossa interação, nós todos seres vivos. Somos todos conectados com os ambientes naturais. E a gente precisa estar em equilíbrio, né? Então, tudo isso, degradamos o ambiente. Por quê? Por causa das necessidades básicas do ser humano. As demandas estão aumentando, né? Por quê? Porque a população aumenta, então a demanda por aqueles recursos só faz aumentar. Aí, a gente cai naquela questão, né, da sustentabilidade, da manutenção da vida na Terra. O que é que impacta aí nessa sustentabilidade? Como é que a Terra se virou até agora para manter essa biodiversidade? Porque, pessoal, a gente tem disponível aí a energia solar e está escrito aí no slide para vocês, ó, fotossíntese e fornecimento de nutrientes. A fotossíntese é um fenômeno, né, que ocorre na natureza muito importante. Por quê? Sem a fotossíntese, não existe o quê? Oxigênio para nós seres vivos. Até aí tudo bem. E essa questão de fornecimento de nutrientes, professora, não estou conseguindo pensar sobre isso. A questão do fornecimento de nutrientes é o seguinte: as plantas, elas são a base da cadeia alimentar. Elas são seres produtores. Então, as plantas, as algas do oceano, elas estão ali, ó, mantendo toda uma cadeia trófica, toda uma cadeia alimentar. Então, aqueles animais, os herbívoros que se alimentam das plantas, eles vão pegar aquela energia que está ali naquele alimento. E quando esses herbívoros, eles forem, né, os carnívoros se alimentarem desses herbívoros, o que é que vai acontecer? A energia que a planta produziu para o herbívoro vai passar para frente. E essa energia, ela vai passar por toda a natureza, todos os seres vivos. Então, as plantas e a fotossíntese são extremamente importantes aí por conta da energia solar, né? Sem energia solar, não existe vida na Terra. Por quê? Até porque na nossa atmosfera existem os gases de efeito estufa. Lembra disso? Falei numa aulinha próxima dessa, né? Então, assim, sem esses gases de efeito estufa e essa energia solar, esses gases prendem essa energia aqui dentro, facilitando não, prendendo o calor aqui na Terra. E é o calor, é essa temperatura que nos permite viver aqui. Outra coisa é a biodiversidade, né? A gente já sabe dessa questão toda da interação dos organismos com os sistemas naturais. Todos os organismos apresentam uma função ecológica, a gente sabe disso. Então, cada organismo tem um papel importante na natureza, que não pode deixar
de ser executado, né? Senão vai quebrando essa cadeia. E a última coisa, não menos importante, é a ciclagem de nutrientes. Pessoal, existe uma circulação, exatamente isso, ó, circulação de elementos químicos no ambiente. Então, por exemplo, existem ciclos da água, né, ciclo do nitrogênio na natureza. Vocês já devem ter ouvido falar sobre isso, né? Essa questão do ciclo é o seguinte, por exemplo, uma floresta, né? Vamos pensar numa floresta, na floresta atlântica que tem aqui no nosso estado, né? A Mata Atlântica, ela tem lá aquela florestinha. Vamos pensar numa árvore. Essa árvore, ela está captando nutriente do solo. Essa captação de nutriente do solo, o que é que vai acontecer com esses nutrientes? Boa parte, a planta vai utilizar para o seu crescimento, desenvolvimento. A outra parte, o que é que acontece? Uma folha vai cair, um galho vai cair, às vezes a planta vai morrer, né? E o que é que vai acontecer? Aquele corpo da planta, seja a folha, um galho ou ela inteira, ela vai se decompor. Nessa hora que uma planta ou um animal morre e fica lá no solo, o que é que vai acontecer? Na decomposição, esses nutrientes que foram retirados do solo vão voltar. E aí completa-se o ciclo, né? A planta retirou do solo e devolveu depois os nutrientes que tinha retirado. Então, existe aí um ciclo de nutrientes no solo, no nosso planeta como um todo. Componentes importantes aí da sustentabilidade. O capital natural, recursos e serviços naturais que mantêm os seres vivos e sustentam a economia humana. Mas como é isso, professor? Essa história do capital natural, né? Se capital natural é recursos mais serviços, primeiro vamos entender o que são os recursos. São os materiais e a energia que estão presentes na natureza. Como assim, professora? Material presente na natureza, todos os recursos, água, ar, solo, tudo isso, minérios, tudo que a gente utiliza são recursos, né? E serviços? Processos que ocorrem na natureza. Então, a gente vai ver agora, né, quais são esses recursos, exemplos de recursos e processos na natureza. O ar, por exemplo, o ar é um recurso para nós, né? Nós utilizamos o ar. Então, ele é um recurso para a gente. Nós precisamos dele para a sobrevivência. Qual que é o serviço? A atmosfera, ela fornece esse serviço, a camada de ozônio que nos protege da radiação solar, né? Então, super importante. Vamos ver o próximo exemplo. Biodiversidade. Gente, acabei de falar para vocês, os animais, os seres vivos no geral, todos eles exibem uma função na natureza. E um dos serviços que a biodiversidade nos oferece é o quê? O controle de pragas. Se as pragas se proliferarem na natureza, o que vai ser de nós? Não vai dar certo. Então, deve existir um equilíbrio, tá? Água, outro recurso, um recurso importantíssimo. Sem água, o ser humano não sobrevive mais do que uma semana, né? Então, a maior parte do nosso corpo é formada por água. Então, assim, coloquei um serviço aí, coloquei até uma foto de tratamento da água. Mas, na verdade, o serviço natural nem é o tratamento da água. O tratamento só está dando um exemplo aí. Mas é essa purificação da água, né? Com o ciclo da água que ocorre na natureza, essa água se renova. Então, ela é um recurso natural, renovável, né? E também exibe aí um serviço pra gente, né? Vamos lá. Próxima coisa, degradação desse capital natural. A degradação do capital natural é justamente as atividades humanas, que nós já cansamos de falar sobre isso, né? A gente já está afiado nesse assunto. Olha lá, ó, nessas fotos aí, esgotamento, né? Indo diretamente para o rio. Temos ali poluição atmosférica de indústrias, poluição com plásticos na natureza, né? Plásticos que não se degradam, demoram milhares de anos aí, né? Centenas de anos, aliás, para se degradar na natureza, queimadas, o desmatamento. Então, tudo isso causa um desequilíbrio na natureza. Lembra que a questão do desmatamento
ela afeta aí a captação do carbono. Lembra que eu falei para vocês já sobre isso? O sequestro de carbono, que é tão importante. E as soluções? Que soluções são essas, professora? Soluções científicas e inovadoras. Essas soluções científicas e inovadoras, elas são muito importantes. Um slide antes, por favor. Isso, muito obrigada. Próximo. Então, ó, esse. Então, resultados científicos e desenvolvimento econômico. Há uma certa... Não tem uma interação aí muito bem desenhada, né? Entre resultado científico, o trabalho dos cientistas e essa questão do desenvolvimento econômico. Parece que essas duas questões, elas não se acertam bem. Mas, gente, para que hajam soluções, essas soluções, elas devem ser acertadas entre a ciência, né, o avanço científico e o desenvolvimento econômico. Porque quando as duas se acertam, existe um equilíbrio aí, né? E seria o quê? A sustentabilidade. Esse equilíbrio. E é necessário que a ciência e o desenvolvimento econômico entrem juntas aí de mãos dadas. Então, ó, quem já ouviu falar de pegada ecológica? A pegada ecológica é uma coisa super bacana, pessoal. Vocês já ouviram falar sobre isso? Ih, professora, pegada. Botei até umas pegadas aí na areia para vocês, né, se ligarem aí. Pegada mesmo. Isso quer dizer aqui, é uma marca, a marca que a gente deixa no nosso planeta, né? Cada indivíduo exibe um impacto no nosso planeta. Mas qual é o tamanho desse impacto no nosso planeta? Qual é o tamanho do impacto que você causa todos os dias no nosso planeta? Qual é o tamanho do impacto que a Prof causa todos os dias no nosso planeta? E aí? Pois é, a pegada ecológica, gente, então, ó, é o tamanho da marca que nós, seres humanos, como sociedade ou indivíduos, deixamos no nosso planeta. Vamos continuar aí com a nossa aula, então, ó. Extensão de território que uma pessoa ou toda a sociedade utiliza em média para se sustentar, né? Essa extensão de território que é necessária para gerar produtos, bens e serviços para manter o nosso estilo de vida. Mas a gente sabe que cada pessoa e cada sociedade tem um estilo de vida diferente, tem uma vida diferente economicamente falando, né? Uma vida de utilização de recursos completamente diferente, né? A gente sabe que uns têm uma facilidade maior de consumir mais, outros não têm essa oportunidade de consumir tanto. Mas mesmo assim, a gente tira uma média, né? De quanto é que cada um está consumindo, tá certo? Então, nessa questão aí, a gente já sabe que pelo menos 25%, viu, gente? Porque esse número já deve estar maior aí, tá? Então, ó, consumo de 25% acima do limite dos recursos do planeta. Sabe o que isso quer dizer? Isso quer dizer que em um ano de consumo dos nossos recursos naturais, a gente precisaria ficar 15 meses sem utilizar recurso nenhum para poder colher os recursos que utilizamos durante um ano. Ou seja, a gente não está conseguindo viver de maneira sustentável. A gente não consegue ter esse equilíbrio entre utilizar o recurso de maneira responsável, de maneira que a gente consiga sobreviver muito mais tempo no nosso planeta sem destruí-lo, tá? Então, como é que a gente passa um ano e 3 meses, né, 15 meses direto aí, sem utilizar nenhum recurso, para depois passar um ano vivendo desse recurso que a Terra produziu em 15 meses? Não existe essa possibilidade. Então, a possibilidade é o quê? Criar alternativas, né? Já existe essa criação de alternativas, mas isso está acontecendo muito lentamente.
Isso precisa partir de todos nós, como indivíduos, tá certo? Na próxima aula a gente vai até falar sobre isso, né? Sobre o que a gente pode fazer como indivíduos, tá? Porque nós não devemos esperar a indústria agir. Já existem algumas empresas privadas, né? Alguns governos que já vivem, né, trabalhando para que o seu país, né, a sua sociedade consiga viver de forma sustentável. Mas ainda é muito pouco. A gente precisa de mais. A gente precisa de mais ação. E aí, ó, para calcular a pegada ecológica, né, a gente pega territórios produtivos. O que seriam exemplos de territórios produtivos, né? O território agrícola, onde a gente planta, as pastagens, oceanos, florestas, tudo que caracteriza produtividade para o ser humano, nós pegamos para fazer esse cálculo aí da pegada ecológica. E além disso, a gente utiliza também as formas de consumo. Então, a gente vê o que é produtivo para nós, né? Tudo que a gente precisa produzir e também tudo que a gente consome. Então, alimentação, habitação, energia, bens e serviços, transporte, tudo isso a gente coloca no cálculo da pegada para poder determinar o quanto que um indivíduo ou que uma sociedade, um país, necessita, em média, para sobreviver e para poder sustentar o estilo de vida de cada ser humano. É mole uma coisa dessa? Não era para a gente se adaptar, não, às condições que nós temos, para a gente conseguir sobreviver enquanto espécie e também deixar as espécies que vivem no nosso planeta em paz, gente? Será que a gente é tão inteligente assim? Lembra no início da nossa aula, quando eu falei que nós somos homem sapiens sapiens, homo sapiens sapiens, que significa homem sábio? Eu volto com essa pergunta para vocês. Nós somos sábios realmente? Ou a gente acha que é, mas não tem nada de sábio, hein? Aquele que não cuida do próprio recurso, fadado está, ó, a morrer na praia, viu? Então, meus amores, o que a gente viu hoje aqui nessa aula, né? Vamos dar uma olhadinha aqui. O que é a sustentabilidade, né? Lembrem-se que a sustentabilidade é esse equilíbrio aí entre o que a gente utiliza e o que a gente precisa realmente utilizar com responsabilidade. Responsabilidade e respeito são as palavras aí essenciais quando a gente pensa em sustentabilidade. Ecologicamente correto, economicamente viável, socialmente justo, culturalmente, né, diverso. Então, tudo isso faz parte da sustentabilidade. A sobrevivência da biodiversidade ao longo dos anos. Então, a natureza, ela é muito esperta, ela sabe, ela tem essa resiliência, essa capacidade de voltar aí, né, depois de uma mudança drástica, né, que aconteceu naturalmente. Ela tem essa resiliência, ela volta, ela consegue voltar para... Pode não ser para o seu estágio inicial, mas ela retorna com novas possibilidades, né? Novos animais, organismos aí para manter essa biodiversidade que a gente tem. Então a gente tem que ser esperto e aprender com ela. Aprender a utilização dos recursos, né? É o que eu estou falando. Componentes da sustentabilidade e também a pegada ecológica, que é a nossa marca na Terra. Pessoal, lembrem-se disso, né? Dessa pegada ecológica. O que é que a gente está influenciando aí na nossa Terra? Ficamos por aqui. Deixa esse recadinho. Entre em contato com o seu professor de ciências. Falem com ele. Isso é muito importante, essa interação do seu professor e na sua escola, tá certo? Então, um beijo. Até a próxima aula. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Desta vez, eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas do Travessia e Educação de Jovens e Adultos, o EJA,
Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O canal 22.3 contemplará os estudantes do Travessia, com aulas das 7h30 da noite até as 7h45, e da Educação de Jovens e Adultos, módulos 1 ao 5, com exibição de aula das 7h45 da noite até as 9 horas. Anotem tudo direitinho, os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas. Em breve eu volto com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. O Educa Recife tem mais de 14 horas de exibição todos os dias em 5 canais digitais. E na nossa programação, contamos com conteúdo exclusivo para educação inclusiva. Um programa inteirinho destinado ao atendimento educacional especializado. O programa de educação inclusiva é na TV Alep, canal 10.2, de segunda a sexta-feira e começa às 8h45 da manhã. Não percam! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do 6º ao 9º ano. As aulas do 6º ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o 7º ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do 8º ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do 9º ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, gente! Tudo bem com vocês? Bom, eu sou professora Vanessa, né? E estaremos juntos na disciplina de Sustentabilidade e Geografia. A gente trabalha aqui, né, na Escola Municipal para Aulas Digitais, mas eu quero lembrar vocês que somos uma equipe, né? Estou eu aqui com vocês, tem vocês aí, o seu professor em sala de aula e junto com a gente aqui no estúdio tem o professor Alami. Fala aí, Alami. E aí, gente, tudo bem com vocês? Dia chuvoso, né? Será que é clima chuvoso ou tempo chuvoso? Estão estudando geografia? Então estão ligados nisso, não é verdade? O tempo hoje está meio assim para se levantar de trabalho, Deus não deu. Mas eu sou o professor Alami, ministro de Geografia. Muitos de vocês me conhecem, outros ainda não, mas está aqui, ó, professor Alami, Saratão, como sempre, para dar aula para vocês. Gente, mas preste atenção, tá? Como Vanessa disse, nós não estamos sós, tá? Você é muito importante para a gente. Mas vou te dar um conselho. Coloca teu caderno de lado, começa a anotar tudo aquilo que a professora Vanessa passar, aquilo que entendeu,
beleza, anota lá para estudar. Aquilo que não entendeu, anota e leva para a sala de aula. Vamos aproveitar esse momento é muito especial, porque tudo isso aqui foi montado para vocês, tá bom? Vamos embora para essa aula, vamos lá, Vanessa. Vamos sim, vamos seguindo aqui e hoje, né, na aula de hoje, a gente vai falar sobre um tema muito bom, né, muito importante para a gente discutir, né, debater, que é os movimentos sociais, e hoje a gente vai se atentar aos movimentos indígenas, né, e a questão da terra. Então vamos lá. Aqui, né, a gente analisando essa pintura e trazendo aqui guardiões da natureza, né, para trazer a referência como é a relação dos indígenas, né, com a natureza. Os indígenas, eles têm a relação da natureza como uma grande mãe, certo? Essa que nutre, essa terra, né, essa natureza da qual vem dos antepassados, onde eles têm um respeito muito grande de preservar, né? Eles realmente são esses guardiões, quem guarda, quem preserva, conserva essa natureza. Eles não têm essa visão, né, da natureza como um bem econômico, né, onde a gente explora, como a gente vê muito aí, né? Hoje em dia a gente relata muito, conversa sobre essas questões de desmatamentos, queimadas, e os indígenas, eles têm outra relação, certo? Com a natureza, mas vamos avançando, vamos em seguida para entender um pouquinho melhor. Então, os indígenas, né, ele tem esse respeito e equilíbrio com a natureza, são exemplos inspiradores de uma vida sustentável, né? Uma vida sustentável do qual a gente conversa tanto, e aqui nessa disciplina a gente vai, ao longo dos conteúdos que a gente foi estudando, a gente vai entender um pouquinho melhor. Então, eles realmente são esse grande exemplo, né? Esses guardiões, esses povos do qual eles têm uma relação de cuidado, de preservação com a natureza, ok? Bom, aqui a gente vai observar, né, vamos fazer um resgate histórico aí, brevemente, que vocês já estudaram muito isso em História, né, na disciplina de História, sobre o contexto histórico, né, como foi aqui na realidade, né, do Brasil, no nosso país, como foi que esses povos, né, surgiram, quem são esses povos. Então, os povos nativos que habitavam o território nacional antes do processo de colonização europeia iniciar. Então, a gente sabe, né, que quando os portugueses, os colonizadores chegaram aqui, já existiam esses povos, né? Já existiam esses povos que se mantinham aqui com seus costumes, com suas tradições, com seus hábitos, seu modo de vida, seu estilo de vida, totalmente diferente, né, daquele europeu. E houve, de fato, esse choque cultural, certo? Então, com a chegada dos colonizadores no século XVI, esses povos tiveram os seus recursos explorados, né? Então, os colonizadores, quando chegaram aqui, exploraram. E a gente sabe que a maior exploração, né, começaram a iniciar com o quê? Com o pau-brasil, né? O pau-brasil foi onde eles começaram a ter explorações desses recursos, né, naturais, e aí começou o processo de colonização aqui. E foram utilizados também esses povos como mão de obra escrava, certo? Em um processo civilizatório violento. E aqui a gente chama atenção que desde essa época, né, dessa chegada dos colonizadores aqui, onde esses povos já habitavam, né, já pertenciam, né, já estavam nesse território aqui, que hoje a gente chama de Brasil, eles tiveram essa relação, né, essa exploração, essa violência toda em relação aos colonizadores, mas a gente sabe que o decorrer da história, esses povos também, né, esses indígenas, eles sofrem violência até hoje, né? Ainda tem um processo muito violento da relação dos povos indígenas. Mas vamos seguindo. E aí aqui eu pergunto, né, vamos questionar aí, o que é que busca, né, esse movimento indígena, já que a gente está falando desses movimentos, né, dessas mobilizações, o que é que busca esses povos, certo? Então ele busca a conservação e demarcação, né, delimitar as áreas indígenas, ou seja, a terra,
porque, como eu estava falando, né, o que ele precisa é da terra, né, para o cultivo, para se alimentar. Então, o que esse movimento tem como pauta é essa demarcação das terras, delimitar, né, onde se possa regularizar, onde se possa ter uma identificação dessa territorialidade e eles conseguirem viver dentro desse território, ok? E demarcação de terra também quer dizer, né? Porque não é só a questão física de você determinar, delimitar aquela região e ter aquela terra ali para o cultivo, enfim, para sobreviver. Mas também acesso à educação, né? Demarcação também quer dizer isso, né? Essa luta desses movimentos quer dizer acesso à educação, né? Acesso à saúde de qualidade também. A gente sabe agora, a gente vivendo nesse momento pandêmico, de pandemia, a gente sabe o quanto essa população de nativos, né, de indígenas sofreu com esse aspecto, né? Porque como eles têm modos e estilos de vida totalmente diferentes de nós, né, que vivemos na cidade, com outros estilos de vida, eles têm fragilidades, vamos dizer assim, mais sensíveis a determinados tipos de doenças, né? Então, assim, eles realmente precisam de um acompanhamento, de uma assistência de saúde de qualidade que sejam voltados para a realidade e para o estilo de vida desses povos. Também eles buscam respeito, né? Eles querem essa garantia de respeito das suas tradições, do seu estilo de vida. E o reconhecimento também da cultura, certo? Porque é muito importante que eles tenham esse reconhecimento para que eles possam viver de uma forma mais digna, ok? E como é garantido os direitos indígenas à terra, né? Como é que foi garantido esses direitos? Os direitos dos povos indígenas sobre as terras onde vivem existem há muito tempo, né? Existe há muitos anos atrás. E foram reforçados a partir da Constituição Federal de 1988. São direitos garantidos por lei. Né? A gente sabe que isso não só veio agora da década de 80, né? Já existiam esses direitos, mas só na redemocratização, na Constituição de 88, que isso foi reforçado, ok? Então vamos seguir. E o respeito aos direitos indígenas atualmente, né? Como é que está esse respeito aos direitos indígenas? A gente sabe, né? A gente tem dados, a ONU mesmo denuncia que os líderes indígenas que costumam ir em busca, né, de garantia dos seus direitos, muitos deles são mortos. Há relatos, né, há dados que 4 líderes indígenas, né, são mortos por mês. Então, ainda é um processo muito violento com esses povos e eles só querem essa questão, né, do respeito à sua cultura, à sua identidade. E isso é muito importante, porque a gente está falando aqui da relação com a terra, mas é também essa questão que a gente está trazendo aqui, que é acesso à educação, saúde, tudo isso e o reconhecimento da sua cultura. Então, mesmo com as conquistas, né, jurídicas e legais alcançadas, a realidade dos povos indígenas do Brasil ainda é de vulnerabilidade, né, ainda é de desigualdade. É o que a gente estava aqui colocando sobre essa questão, que eles ainda vivem um processo de exploração, de formas assim, onde se matam muito ainda indígenas e tudo mais. E a gente vê agora nesses processos, né, de ocupação de terras ilegais, tudo isso afeta essas comunidades, porque ele realmente precisa desse território, dessa terra, para poder existir, ok? Então, afinal, a existência dos direitos indígenas é o suficiente, né? Será que é suficiente a gente só ter esses direitos garantidos? Mas a questão né? Não é só ter os direitos na Constituição, na lei, mas assim, precisa de políticas públicas, né? Ações na prática, né? Que isso realmente mude essa realidade dos indígenas. Precisa também que nós, né, enquanto sociedade civil, que a gente também se mobilize, que a gente também coloque isso como pauta para que
questões indígenas possam ter esse seu reconhecimento, né? Esses povos originários aí, eles possam ser reconhecidos e ser respeitados. Bom, aqui eu trouxe uma charge, né, para a gente refletir um pouco. Aqui diz o seguinte: boa notícia, o agronegócio cresceu muito. E aqui um indígena pergunta assim, boa notícia para quem? Né? Porque justamente a gente vê um processo agora, né, de crescimento econômico nessas últimas décadas, e essa questão, né, do agronegócio, da agricultura e pecuária, que vem aumentando de uma forma muito grande, intensificando, né, que claro que essas questões de aumento da agropecuária vem também com o aumento da população. Então, se aumenta a população, a gente também tem que aumentar essas regiões, mas a questão é pensar, né, de forma mais sustentável, onde esse desenvolvimento seja sustentável, que ele seja vinculado não só ao crescimento econômico, mas que ele também traga questões de justiça social, que ele tragam pautas sobre o meio ambiente, sobre questões ambientais. E aí aqui a gente pode refletir essa questão, né? Porque muitas vezes está visualizando essa questão do crescimento econômico, que a população está aumentando e tudo mais, mas a gente está desmatando, a gente está causando danos ao nosso meio ambiente, à nossa natureza. E a gente sabe, né, a gente está falando muito sobre essa questão, que o meio ambiente, ele não só está vinculado à natureza, né? As florestas, os bichos, a fauna e a flora. A gente também está dentro desse contexto, né? Então, afeta o ser humano como um todo. Afeta a desigualdade, afeta a questões do acesso, né? Afeta questões de saúde. Tudo isso afeta se a gente destrói a nossa natureza, né? Se a gente liquida nossas florestas, se a gente desmata de uma forma irracional, impensada, a gente realmente vai causar grandes danos, e os efeitos são esses que a gente vê muito, né? As mudanças climáticas, que a gente fala tanto, o aquecimento global, tudo isso está vinculado a essa forma inconsequente, né, que a gente utiliza a nossa natureza, ok? Aqui também é outra charge, né, que a gente vê aí uma reserva indígena e essa questão do agronegócio, né, aí desmatando, queimando as nossas florestas, e a gente vê que a relação do indígena é de preservar essa terra e de não degradar ela, ok? E aí a gente fala aqui sobre esses conflitos, né, por terra. Existem muitos conflitos ainda em relação a essa questão da terra, se mata muito o indígena por essa questão, né, e aí a gente vê cada vez mais crescendo, como a gente está falando aqui, e os indígenas acabam sofrendo com essa questão dos conflitos por terra, ok? E aqui a gente vai falar assim, professora, mas será que existe algum órgão, né, alguma instituição que traga como pauta, né, que defenda esses direitos, né, que garantam esses direitos ao indígena? Existe sim, a FUNAI, né? Eu acho que vocês já ouviram falar na aula de geografia, em aula de sustentabilidade, nas redes sociais, enfim, nos noticiários. A FUNAI é um órgão de proteção a esses povos, né? A FUNAI ela foi criada na década de 60, né, em 67, mas ainda nesse período ela traziam pautas ainda um pouco, vamos dizer assim, onde essas sociedades, né, de povos nativos ainda eram muito dependentes, eram ainda muito submissas, né, não tinham poder de voz, poder de fala, né? Então, ao longo do tempo, isso foi se fortalecendo, e aí na Constituição de 88, como a gente viu, isso foi reforçado, né? Na Constituição de 88, de fato, com a redemocratização, começou a ter um fortalecimento desse órgão da FUNAI, que é um órgão protetor, né, que trabalha com as questões de demarcação de terra, que identifica, regulariza, delimita essas regiões para que os indígenas possam viver o seu estilo de vida, seu modo de vida neles, ok? Então aí, o órgão, vamos entender um pouco, né, o que é esse órgão FUNAI, o órgão indigenista oficial do Estado brasileiro,
criado pela Lei 5.371, de 5 de dezembro de 67, como a gente estava dizendo. A função, né, qual é a finalidade desse órgão? É coordenar e executar as políticas indigenistas do governo federal, protegendo e promovendo os direitos dos povos indígenas, ok? Responsável por demarcar e regularizar as terras indígenas, promovendo políticas voltadas ao desenvolvimento sustentável desses povos, certo? Reduzindo possíveis impactos ambientais causados por agentes externos nessas terras, certo? Então, é justamente isso que a gente trata aqui, e esse órgão é essencial, é fundamental que ele seja realmente fortalecido para que a gente realmente possa reconhecer esses povos, né, e que a gente possa realmente dar dignidade para que eles possam viver o modo de vida deles, ok? Então, aqui a gente vai refletir sobre essa questão atual, né? Como é que está esses povos, como é que está essa questão dos direitos garantidos dos indígenas no nosso momento presente, né? A emergência, né, da gente refletir é porque existe, né, nos últimos anos, um enfraquecimento dessas políticas indigenistas, certo? E também porque a gente precisa preservar o nosso meio ambiente, né? A relação que a gente tem, que esses povos têm, é realmente de preservar, de cuidar. Como a gente viu, eles têm uma relação como uma grande mãe. Então, aqui no Brasil, a urgência desse momento, né, de a gente fortalecer essas políticas, de a gente reconhecer, e por isso tão importante a gente estar aqui trabalhando isso com vocês, para que vocês, né, possam, em sala de aula, né, trazer isso para que o professor possa discutir, né, dentro das aulas, que vocês possam trazer isso para os seus colegas e criar uma discussão em torno dessa temática que é tão importante a gente entender. Então, a luta do movimento indígena no Brasil abrange muito mais do que o território físico, né? Não é só apenas o território físico. Uma das suas grandes exigências é a possibilidade de manter a sua cultura e seu modo de vida, que a gente está falando aqui bastante e reforçando para vocês. E aí, aqui tem uma frase, né, de um grande pensador, ambientalista e indígena também, nosso, né, talvez alguns de vocês já puderam ter visto ele em alguma entrevista e tal, que é o Ailton Krenak, né, que ele fala assim: envenenam a terra por não acreditar que ela é um organismo vital, né? A gente precisa da terra, gente, né? Quando ele fala que é um organismo vital, porque ela tem vida, né? É dali que sai a agricultura, muitos alimentos, né, que a gente consome, os alimentos que a gente consome vêm da terra, né? Ela nutre, ela realmente é um organismo vital, a gente precisa dela para viver, né? Se a gente destrói essa terra, destrói nossos ecossistemas, aqui no nosso país a gente tem uma grande biodiversidade de fauna, flora, a gente tem a floresta amazônica, a gente tem vários biomas. Se a gente vai destruindo isso tudo, né, a gente vai prejudicando o meio ambiente como um todo, certo? Onde está natureza e nós incluídos dentro disso tudo. Mas aí agora eu queria chamar o professor Alami, né, porque eu soube que ele já morou, né, próximo em Roraima, né, e ele já conviveu ali com algumas comunidades, já chegou junto, né, já conheceu algumas comunidades indígenas. Fala aí, Alami, como foi tua experiência? Me dá um relato de experiência aí sobre essa questão. Vocês estão vendo que Vanessa toda vez faz isso comigo, não é? Vanessa, deixa aqui, ó. O que acontece é que o pessoal quer conhecer os índios somente por arco e flecha. Não. Os índios estão com celular, estão com máquina, Vanessa. Mas eu trouxe um instrumento aqui só para poder chegar e fazer para você aqui. Muitos de vocês já escutaram isso nas suas aulas, não é? Fazendo essa questão aqui. Gente, a questão é a seguinte, deixa eu me apresentar. Eu não me declaro índio, mas me declaro filho de índio. Minha mãe é Pacanaru, tenho com muito orgulho, ela preservou as tradições dela. E eu fui, não para Roraima, eu conheci Roraima, Vanessa, mas passei 10 anos da minha vida em Rondônia e acompanhei um processo muito de luta dos índios contra os madeireiros de Paraná.
e também lá em Cacoal. Em Cacoal, principalmente de Paraná por conta do garimpo, em Cacoal por conta da madeira. Eles invadiam as terras indígenas, não queriam nem saber porque queriam tirar madeira, simplesmente o garimpo lá. Então aquela região foi uma região muito sofrida e eu acompanhei de perto. Mas lá nessa região é onde se localiza os índios isolados. Tá? A questão de índios isolados estão lá. Eu não sei se vocês sabem, recentemente, tá? O nome dele, eu tenho que ler aqui direitinho. Ele é franciscano. Lembro daquela situação que ele morreu com a flecha no peito pelo pessoal que era da índios isolados? Existe essa cultura, porque a nossa Constituição, ela diz no artigo 233 que devemos preservar a cultura e a identidade de nossos povos indígenas. Tá? Será que estamos fazendo isso quando queremos mudar a sua forma de viver? Os índios isolados... Exatamente, professor. É justamente isso, a gente tem que repensar, né, sobre essas questões todas e como a gente está trazendo aqui, né, a questão de desmatar, né, de não cuidar dessa terra. E a gente fala muito, por exemplo, na grilagem, né, que hoje é muito debatido. O que é essa grilagem? Né? Uma forma que se utiliza muito, que é ilegal, né? E da gente falsificar, às vezes, documentos, né? Fraudar para utilizar, tomar posse daquela terra, né? E esse nome veio, né? Grilagem, veio de onde? Né? Foi uma forma que utilizaram, né, essas pessoas que tomam posse os documentos, colocar dentro de uma caixa com grilos dentro, né? E aí fazer com que esse papel, esse documento, ficasse com aspecto de antigo. Então, por isso que se chama de grilagem. E a gente vê falar muito, e essa questão da grilagem, de ocupação de terras ilegais, afeta também a esses povos. Certo? Então, é muito interessante o professor Alami aqui, né, trazer seu relato de experiência. E aí eu quero trazer também nessa aula, né, com esse conteúdo aqui que a gente está abordando, essa reflexão, certo? Eu vou passar de novo a fala para o professor Alami, para que ele possa dar as considerações finais dele, ok? Essa é uma coisa que você trouxe que é importante, né? Quantos portugueses chegaram aqui, tinham mais de 5 milhões de índios, ou de indígenas, como diz Vanessa. 5 milhões. Hoje temos pouco mais de 800 mil. Impressionante, gente, tá? O que aconteceu aqui, tá? Vocês já ouviram isso lá atrás com os bandeirantes, eu não vou entrar nesse mérito. O pessoal queimou agora uma estátua de Borba Gato lá em São Paulo. Eu não vou discutir isso, que Vanessa tem um momento certo de trabalhar. Vocês já trabalharam comigo, vão trabalhar comigo em geografia, essa questão aqui. Mas o que a gente está falando aqui é exatamente dessa cultura indígena, tá? Que hoje a gente tem índios também que são produtores de soja, gente. Mas temos índios isolados que estão lá na sua cultura tradicional. E a gente viu esse acidente que aconteceu lá, ao pessoal de uma festa, porque nós invadimos o seu território. Fomos tentar o contato com ele. Vanessa acabou de dizer que uma simples gripe é fatal para eles. Eles são totalmente imunes, cara. Então, gostaria que vocês aprofundassem mais esse conhecimento da cultura indígena, levasse esse debate para a sala de aula, pesquisasse quantas etnias indígenas existem aqui em Pernambuco, quantas são, quantas ainda têm os outras a cultura mas isso a gente vai ver com o teu professor de sala de aula. Então, eu quero aqui passar para o Vanessa me despedir o seguinte, lembre-se disso, eu me declaro índio porque minha mãe é índio, eu sou índio e preservo muito minha cultura, muito mesmo, mas cristão, a gente realmente tem essa divergência, coisas que lá na frente a gente vai entender essa questão dos conflitos religiosos. Beleza, gente? Até a próxima, um beijão para vocês, tá junto. Antes, Vanessa, deixa eu dizer para vocês, agora, não se comprometa assim mais não, viu? Presta atenção, a gente quando se encontrar vai fazer assim, ó. Vanessa vai dizer o que é, se liga aí. Essa questão, né, da identidade e tudo mais, se a gente for ver, né, nós brasileiros temos alguma coisa
que nos nossos ancestrais, né, a nossa familiaridade ali, aspectos indígenas, de negros, né, e de europeus. Essa mistura, essa miscigenação da nossa cultura brasileira. Então vamos reconhecer, respeitar. A gente também vai trazer, a gente falou muito dessa questão da terra, do respeito e reconhecer essa cultura, o seu modo de vida, mas a gente também vai trazer esses indígenas que estão dentro do contexto da globalização, né, que é um assunto que a gente estuda em geografia e que o indígena, como o professor Alami bem colocou, ele é aquele que trabalha lá na terra, né, que vive no meio rural, na parte mais da floresta, que cuida dessa terra e tudo mais, mas ele também tem o seu celular, ele também usa roupa como a nossa, né? A gente precisa entender sobre essa questão e nas próximas aulas a gente vai trabalhando mais sobre esse aspecto, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado da aula, um forte abraço e até a próxima. Obrigada. Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas da educação infantil. O Educa Recife tem mais de 14 horas de aulas, exibidas todos os dias, em 5 canais digitais. Já sabem os horários de vocês? Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. O programa de educação infantil é exibido de segunda a sexta-feira, sempre às 8 horas da manhã, na TV Alep, no canal 10.2. Neste programa, as crianças têm acesso a um conteúdo educativo, lúdico e muito divertido. Também tem o Momento do Bebê, onde as famílias das crianças de 0 a 3 anos contam com orientações e dicas de especialistas. Então anotem os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9 horas da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9 horas da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas dos anos finais do ensino fundamental. Então presta atenção que eu vou explicar tudo bem direitinho. Na TV Nova serão exibidas as aulas do sexto ao nono ano. As aulas do sexto ano serão exibidas de 7h30 às 9 horas da manhã. Já o sétimo ano do ensino fundamental, anos finais, das 9 horas às 10h30 da manhã. E do oitavo ano do ensino fundamental, anos finais, das 10h30 ao meio-dia. Atenção! As aulas para os estudantes do nono ano do ensino fundamental, anos finais, serão exibidas na TV Nova, canal 22.1, todos os dias, das 8h30 às 10 horas da manhã. Então anotem direitinho os canais e horários das aulas de vocês e se programem para as aulas, hein? Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife.
Até já! Olá, tudo bem com vocês? Estou aqui novamente para falar do Educa Recife, o programa de ensino híbrido da Prefeitura do Recife. Mas desta vez eu venho conversar com vocês sobre os dias e horários de exibição das aulas para os anos iniciais. O canal 22.2 da TV Nova é dedicado às aulas do primeiro, segundo e terceiro ano do ensino fundamental, anos iniciais. Atenção para os horários das aulas. As aulas do primeiro ano começam às 7h30 da manhã e seguem até às 8h30. Já os estudantes do segundo ano precisam estar a postos a partir das 8h30 da manhã. As aulas seguem até às 9h30. O terceiro ano começa às 9h30 da manhã e segue até às 10h30. E não esqueçam, as aulas são de segunda a sexta, tá? Já os estudantes do quarto e quinto ano do ensino fundamental, anos iniciais, irão sintonizar a TV Nova no canal 22.3. As aulas do quarto ano são exibidas de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 9h da manhã. Para os estudantes do quinto ano, as aulas começam às 9h da manhã e seguem até às 10h30. Então anotem tudo direitinho, os canais, os horários das aulas de vocês e se programem. Eu volto em breve com mais novidades do Educa Recife. Até já! Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Rony Monteiro, junto com o professor André Riceliano. Nós fazemos parte da pasta de língua inglesa aqui na Escola Municipal de Aulas Digitais e temos a imensa alegria de preparar com carinho um material para vocês, para a gente construir um conhecimento em língua inglesa, tá bom? Hoje eu converso com o pessoal dos nonos anos, tá? Alegria estar com vocês, viu galerinha? Vocês que estão aí já saindo do ensino do Fundamental 2 indo para o ensino médio, aproveitem todo o conhecimento que vocês possam adquirir para poder ir para o ensino médio bem, tá certo? A gente vai aprender, não, relembrar, porque esse assunto vocês já viram em anos anteriores, né? Present continuous e advérbios de frequência. Present continuous nos dá a ideia de algo que está no presente e está continuando. Eu estou falando com vocês agora. Eu falo com vocês, simple present. Eu estou falando com vocês, present continuous. Eu estou falando com vocês agora, present continuous com advérbios de tempo. O que são os advérbios de tempo? São palavras que vão denotar, que vão nos mostrar que estamos falando sobre tempo. Alguma partícula ou outra vai sempre abordar a questão do tempo, tá certo, pessoal? Então a gente vai ver isso aqui na prática. Venham conosco, vamos começar uma grande viagem. Nessa imagem daqui, vocês sabem que a gente gosta muito dessa interpretação das imagens. Eu digo isso no começo de todas as aulas. Interpretem as imagens, por favor. E na medida do possível, repitam tudo que a gente falar aí de inglês, tá certo? Então a gente tem aí um prédio com várias janelas. E nas janelas nós costumamos ter câmeras, né? Aquelas pessoas que veem a vida dos outros e costumam falar da vida dos outros, né? Quando você é pequenininho, sempre tem alguém ali com um pouco mais de idade que diz aquela frasezinha, né? Deixa teu pai chegar que vai fazer a tua cama, viu, menino? Vou te aprumar, viu, tu vai ver. E aí você sempre tem uma coisa dessa que vai denunciando porque viu o que você fez e vai te levando, enfim, vai te conduzindo. E outros são mais curiosos para poder enxergar, bota um binóculo ali, só sossego quando Deus vê o que o outro fez. Então, o que é tudo isso? Fofoca. Homem conta fofoca? Conta fofoca. Mulher conta fofoca? Conta fofoca. Como é que é fofoca em inglês? Gossip. Gossip. Repita comigo em casa. Gossip. Fofoca, tá certo? Então, ó, as pessoas vão bisbilhotar, vão procurar ali, ó, abre a janela, olha a imensidão e olha para os outros andares, né? O que os outros estão fazendo nesse período da internet, sempre descobrir ali uma sacada, pega, posta e viraliza, não é isso? Então, ó, abre-se as janelas, os olhares bem centrados para poder encontrar e em cada janela alguém sempre fazendo
alguma coisa, né? Temos aqui janelas diferentes, uma faz yoga, outra está aguando planta, outra está lendo, outra está falando no telefone, outra está ali agarradinho olhando por nada, outra está com um gatinho ali, outra está falando no telefone aqui embaixo, o casal ali está namorando, dançando. E a gente tem aí imagens, ó, perceba. O que é que a menina está fazendo? Olha a interpretação da imagem, não tem texto nenhum em inglês ainda, mas pelo que ela está fazendo, eu olho para ela e já imagino, né? Então eu uso o meu conhecimento prévio para poder adiantar e consolidar etapas. O que é que essa moça está fazendo? O que é que esse rapaz está fazendo? Ela está praticando yoga, ele está conversando no celular. Então percebam, praticando, conversando. O que é o present continuous? Present continuous são as palavras que terminam em ando, endo, indo, né? Conversando, lendo, sorrindo, por exemplo. Então, ela está praticando, ele está conversando, é isso? E eles estão relaxando. Tem um ando no final aí, caracteriza, né? Caracteriza o present continuous, tá certo? Em algumas palavras a gente vai ver ali uma atividade, mas é a caracterização. Se existe present continuous, tem que existir verbo to be. Por quê? Porque o verbo to be é quem me dá, é a minha ligação para eu poder falar uma palavra e outra. Senão, vai ficar faltando alguma coisa. Ela praticando yoga, né? Ela está praticando yoga. Então, se é o meu verbo to be aqui, eu perco a naturalidade das falas, tá certo? Ele está conversando. Eles estão relaxando, tá certo? Vamos botar isso para o inglês, afinal é a aula. She's practicing, he's talking, they are relaxing, ok? Então perceba aí em vermelho o verbo to be e no final as partículas que vão deixar claro a continuação. Quando eu estou no simple present, eu falo e o que eu falo acontece aqui, neste momento. Mas quando eu estou no present continuous, o que eu falo tem sempre a ideia de que algo está continuado, tá certo? Então, além do meu verbo principal, que está com ing no final, e do meu verbo to be, eu tenho outra coisa interessante, que são os meus sujeitos, tá? Então, tanto he, she e they fazem parte dos nossos sujeitos. I, you, aqui ó, todos eles já traduzidos para vocês. I, you, he, she, it, we e they. Tem o you também depois desse we aí, mas perceba, não diga eat, tá pessoal? Eat é comer, it é o pronome neutro, né? O pronome usado para isso. Até mesmo para... Professor Rony, só um detalhe. Quando o professor Rony falou do you, pessoal, lembre que o you em inglês, ele tanto é singular como plural. Ou seja, ali no nosso slide ali, era para ter um aspas, né? Aspas, o S. Ou seja, você e vocês é o you. Por isso que não existe em inglês you is. Você é ou você está. O que existe em inglês é you are, ou seja, fica tudo no plural, mas serve para os dois. Você é ou você está, você são ou vocês estão, vai ser tudo you are também. Então, como é que eu sei que é you are no singular e you are no plural? É o contexto, né? Se eu estiver usando a segunda pessoa do singular, toda a frase vai estar no singular. Se eu estiver usando a segunda pessoa do plural, a frase vai ter algo no plural ali, para eu saber que é a segunda pessoa do plural, tá certo? Então tá aqui os nossos pronomes do caso reto, né? Os nossos sujeitos, e aqui estão os nossos verbos to be. Isso aqui, pessoal, ele é muito, muito inalterável, né? Eu só vou usar am com o pronome I, eu só vou usar is nos três enxeridinhos do meio, he, she, it, que são as terceiras pessoas de singular, e em todo o resto eu uso are. Então, como professor André disse aqui agora, vocês nunca vão ver I is, I are, vocês nunca vão ver he am, vocês nunca vão ver you is, porque é inalterável. Então, o que é que eu preciso saber? O que é do lado de quem? E está na cabeça de vocês assim, bem automático. I am, you are, he is, she is, it is, we are, you are, they are. Bem automáticozinho, porque não muda, não tem diferença, tá bom? Não muda. Isso aqui não é inalterável. Se é inalterável, eu só preciso saber o que é do lado de quem, tá certo? Beleza. Então, ó, o verbo to be, o verbo ser ou o verbo estar. Então, eu sou, eu estou. Ah, professor, o verbo to be de novo, é o que o pessoal fala. O pessoal fala, mas talvez você não aprendeu, tá?
O verbo to be a gente vê até na pós-graduação, gente. Por quê? Porque ele é um verbo que você nunca vai parar de usar. Eu sou professor, eu estou em Recife. Então, eu já usei verbo to be aqui em 2 frases 2 vezes. Né? Você não vai deixar de usá-lo. O que é que a gente precisa fazer? Dominá-lo tanto quanto se possa, no presente, no passado, no futuro, interrogativa, afirmativa e por aí vai. Domina logo isso aí e passa adiante, porque sempre vai usar, não tem para onde. Certo? Então, ó, I am, eu estou, is seria está, are, estão, estamos também, tá bom? Então, o verbo que nós temos lá, que é o verbo principal, mais o ing, vai ficar com a ideia de ando, de endo, de indo. Ainda tem uma situação que é o ondo, mas muito pouco usado, né? A galinha está pondo um ovo. Então, muito pouco usado, mas temos também. Present continuous. Essas são as frases que nós já usamos, só para a gente poder mastigar mais, quase que ruminar mesmo, tá certo? She's practicing, ela está praticando. Praticando o quê? Lembra da imagem? Praticando yoga. He's talking on the phone, né? Tá falando no telefone. They are relaxing, eles estão relaxando. Se você tem tempo para ficar na janela de casa, você está relaxando. No caso contrário, está aqui trabalhando que nem a gente. E aí, como é que eu faço para colocar isso na forma negativa? Eu vou usar o not. Onde é que eu uso o not, professor? Depois do verbo to be, tá bom? Uso o meu pronome, uso o verbo to be e coloco o not antes do verbo principal. She's practicing, she's not practicing. Ela está praticando, ela não está praticando, ok? He is talking, he's not talking. Ele está conversando, ele não está conversando. They are relaxing, they are not relaxing. Eles estão relaxando, eles não estão relaxando, ok? Então, ó, tá aqui a situação, o verbo to be ali no meio. A gente vai vendo isso aqui, passando, adiantando. Como é que eu faço agora a forma interrogativa? Interrogativa, eu vou pegar o meu verbo e vou trocar ele de lugar com o meu pronome. Lembra que é o pronome? Aquele que inicia a frase, I, you, he, she, it, you, they. Pronto. Quando eu pego o verbo to be e vou colocar na forma interrogativa, eu mudo ele de lugar com o meu pronome. Então, veja só. O que é que eu tenho aqui de característica nas frases interrogativas no inglês, além do português? No português eu pergunto assim, eu digo assim, você está comendo, ponto, estou afirmando. Pego esse ponto, boto a interrogação no final. Você está comendo? Mudei nada, só fiz mudar a pontuação. Em inglês, além de mudar a pontuação, a gente altera também a estrutura da frase. E o espanhol, né, professor? Bota a interrogação no começo e no final. Né? Cada língua com a sua particularidade, tá certo? Is she practicing? Is he talking? Percebe a mudança? Ó, he is talking, estou afirmando. Is he talking? Estou interrogando, tá certo? They are relaxing. Are they relaxing? É complicado? Não, só faz mudar o pronome de lugar com o verbo. Para isso, eu preciso saber o que é pronome e o que é verbo. O que o professor Rony está deixando claro para vocês, pessoal, é que em português a gente só tem uma sinalização, que a frase é uma pergunta, que é a interrogação no final da frase. Mas em inglês e em espanhol também, temos duas, a interrogação no final e a alteração do verbo no começo. Em espanhol, tem interrogação de cabeça para baixo no começo e no final da frase, quando é uma pergunta, e em inglês sempre tem uma alteraçãozinha no verbo na forma interrogativa. Essa é a do verbo to be, que é auxiliar desse tempo verbal. Em outros tempos verbais, sempre tem alteraçãozinha, uma antecipação de alguma partícula no começo da frase, e aí você sabe desde o começo da frase que aquela frase é uma pergunta. Isso é muito interessante, porque em português isso não acontece. Aí, assim, quando a gente olha para a língua inglesa, inglês é complicado demais. Viu que a mudança é mínima? Não é tão complicado assim. Basta se delimitar e aprender isso rapidinho. Tá bom? Então, ó, no caso do que é que ela está praticando, né? Quem pratica alguma coisa. Is she practicing yoga? Yes, she is. No, she's not. She isn't. Tá? Então, veja. O que é que a gente tem? As formas, uma pergunta, dois estilos de respostas, né? A gente pode responder que sim, a gente pode responder que não. Mesma coisa aqui para quem está falando. Is he talking? Are they relaxing? Né? Inverte o lado, na hora de responder, você pode responder, yes, she is, no, she is not, she isn't também. Desculpa, professor. Isso é chamado, pessoal, de short answer, ou seja, é a resposta curta.
Ou seja, é quando você dá uma resposta, é quando você faz uma pergunta querendo sim ou não como resposta. E aí esse sim ou não vai ter somente o sim ou não. Você vai repetir a estrutura interrogativa da pergunta. Então perceba que a pessoa falou yes, she is, ou no, she is not. Então eu respondi sim ou não, yes ou no, e eu repeti a estrutura interrogativa, né, claro, na afirmativa. E agora a gente vai variar essas perguntas, pessoal. Parece conversar com gente tímida, né, professor? As respostas são bem pequenininhas, né? Monossilábicos ali, se livrando. Pessoa tímida fala pouco para poder se expor pouco também. Aqui está se expondo um bocado. Ó, então o que acontece? Vamos aproveitar agora as frases interrogativas e vamos variar essas perguntas. Como? A gente vai ganhar mais vocabulário, pessoal. Existe uma expressão em inglês que é double it questions, que a gente faz uso dos pronomes interrogativos, que são palavras que são usadas caracterizadamente para fazer perguntas, tá bom? Elas iniciam as frases. Então, se eu tenho um double it question, eu posso ter verbo to be, posso ter sei lá o quê. Tudo isso vai para depois dos double it questions, porque quando os double it questions chegam, esses pronomes interrogativos, eles tomam conta de tudo e eles só querem ser o primeiro, né? Então, vamos lá. Who, what, when, where, why, tá bom? O que é que significa quem, o que, o qual, quando, onde, por quê, tá bom? Então o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai fazer uma onda, uma linha. Você vai pegar do who ou das palavras lá e vai continuar a frase com o seu is aqui. Ó, vai fazer assim, ó. Até aqui, tá certo? Se eu tinha is she practicing, eu vou perguntar who is she practicing, tá bom? What is she practicing? Quem está praticando? O que ela está praticando? Então, eu vou puxar aqui assim, ó. When is he talking? E vou, cada um desses dá para eu fazer uma ondinha, tá certo? É claro que tem frases que não vão ter contexto, não vão encaixar direito, mas outras frases vão ficar legais. Então, o que é que a gente está tentando mostrar para vocês? Um outro assunto, para vocês ganharem vocabulário e ir adicionando, tá bom? As falas de vocês aqui. Eu posso usar no present continuous, eu posso usar os double it questions, é claro que você pode usar, é claro que você deve usar, para somar o seu conhecimento. Então, ó, alguém está praticando yoga, alguém está falando no telefone. Como é que eu falo praticando yoga? She's practicing yoga. Ó, he's talking on the phone, tá bom? E aí a gente vai levando aqui, ó. O que é que essa moça está fazendo, pessoal? Presta atenção nas imagens. O que é que ela está fazendo? Ela está regando, ela está aguando as plantas, as flores, né? Como é que fica isso em inglês? Como é que eu pergunto? Is she watering flowers? Hã? Is she watering flowers? Estou perguntando. Ela está aguando as flores? Ela está regando as flores? No, she's not. Ela não está regando as flores. Como é que eu faço agora na negativa? She's not watering flowers. Ela está tomando café? She's drinking coffee. Então, perceba, não é o que está acontecendo no momento. A gente está falando ali, são situações para que vocês possam ir pegando e vendo as estruturas das frases. Eles não estão namorando. Isso aqui não é namorar, não sei o que é namorar mais. Eles não estão namorando, tá bom? They are not dating. Olha a frase negativa, olha a minha estrutura, meu pronome, meu verbo, minha partícula de negatividade depois do verbo to be, para depois eu usar o dating aqui, tá certo? They are dancing. Eles estão dançando. Olha lá. Ela está checando o seu celular. Ela está checando o celular, pessoal. O que é que ela está fazendo? Pensem aí direitinho. She's checking her phone. Ela está olhando o celular dela, tá bom? Outra frase agora. Como é que vocês vão passar isso aqui para o inglês, tá? Ela está lendo um livro. Como é que eu boto isso no inglês? Ela é she, então she. O verbo to be is, she is. Olha lá. She is reading a book. Ela está lendo um livro. Is she reading a book? Yes, she is. Sim, ela está. Então, a resposta curta, como o professor já tinha nos dado ali. Agora, uma outra parte da nossa aula, que eu quero convidar aqui à frente, o professor André Riceliano,
para trabalhar com vocês advérbios de tempo. Aí a gente vai fazer agora a checagem, a junção, a gente vai untar isso aqui com o present continuous, com os advérbios de tempo em frases que a gente já viu, interrogativa, negativa. Vamos ver vocabulário. É uma outra parte da aula que seria um assunto separado, mas a gente vai unificar, porque a gente é bom nisso. Vem para cá, professor. Vamos embora. Seguinte, ó, perceba, pessoal, que o que estamos trabalhando é o seu poder de se comunicar, tá? Na comunicação, a coisa mais importante é a comunicabilidade, ou seja, é a habilidade de você compreender e ser compreendido. Quanto mais você estuda, mesmo que sejam regrinhas, que pareçam coisa chata, mais você vai articular todo o vocabulário que você tem dentro de regras, e essa articulação de regras e vocabulário vai dar um poder de compreensão. Com esse poder de compreensão maior, você vai ser capaz de produzir o seu discurso também. Então é um processo natural e estratégico. Você seguindo um estudo estratégico, né, você vai otimizar o seu aprendizado, sua compreensão e sua expressão em língua inglesa, tá? Então o que acontece? Estavam estudando o quê? O present continuous, que está referente ao momento do agora. No momento de agora, eu estou falando com vocês, né, na nossa live aqui. À tarde, à noite, qualquer hora, vocês podem ver a reprise no YouTube, né? E nesse exato momento, o nosso colega de Libras está traduzindo o que eu estou dizendo. O professor Rony está aqui conosco, né? Mexendo no celular dele ali, já postando as coisas para a filhinha dele, Liz, em casa. O pessoal do estúdio está corrigindo nossos erros aqui e controlando aqui as câmeras. Então, no exato momento do agora, do instante, né, está acontecendo coisas que você precisa se expressar usando essa estrutura. Para reafirmar essa estrutura, usamos o quê? O professor Rony explicou o quê? Que a gente precisa do verbo estar, porque vai reafirmar o momento do agora. Precisa do gerúndio do verbo principal, ando, endo, indo, eventualmente o ondo também, de pondo, né? O sol está se pondo, por exemplo. Então, essas estruturas estão reafirmando, reforçando o agora. Esse nosso assunto aqui, que é o advérbio de tempo, vai novamente ser uma reafirmação do tempo na estrutura da frase. Por exemplo, yesterday. Yesterday, ontem. Tomorrow, amanhã. Então, esses são elementos que vão adicionar na frase, que vai reforçar o tempo verbal da frase, certo? Ontem, amanhã, olha lá. O ontem e o amanhã, segundo essa imagem, não importa. O que importa é o quê? O today, o hoje. Tanto é que chama-se presente, que é um presente de Deus, você está no aqui e agora, certo? Porque só não está aqui agora quem de repente já morreu, né? Vamos aqui, ó, o agora em inglês, ó, now, certo? Now. Agora, mais tarde, now, later. Todos os dias, every day. Então, os advérbios de tempo, pessoal, são quem? Agora, no momento, ontem, hoje, amanhã, todos os dias, né, diariamente. Em inglês, ó, now, at the moment, yesterday, today, tomorrow, every day, daily. Então, perceba que estamos expressando o tempo nessas palavras, tá? Então, juntando os dois, fica o seguinte, pessoal, ó. She's talking to her mom now. Ou seja, o que é que aconteceu aqui? Eu usei o advérbio de tempo aqui, ó, o agora, o now, e usei a estrutura que a gente estudou hoje, né? Que é o present continuous. Então, she's talking to her mom now. Ela está conversando com sua mãe agora. They are studying at the moment. Are they studying at the moment? Ou seja, eles estão estudando no momento. Ah lá. She is American, but she's living in Canada at present. Ou seja, ela é americana, mas ela está morando no Canadá atualmente, né? Mesma coisa. She's watching TV. Ela está assistindo TV. Com o você reforçou, ó, colocou o agora, certo? Então, the time is now. O tempo é agora. If not now, when? Se não agora, quando? Professor, né? sobre essa segunda imagem, essa última imagem que o senhor colocou aí, por favor.
Dê uma voltadinha. Isso. Se não, agora quando? Eu me lembro de uma frase de Dalai Lama, né? Temos um minuto. Um minuto. Uma frase de Dalai Lama que ele disse assim: existem 2 dias que não se pode fazer nada. Um é o ontem, o outro é amanhã. Então, se você quiser fazer alguma coisa, faça hoje. Fantástico. Simples e fantástico. Então, o hoje é o seguinte. Eu preciso que quem está vendo o vídeo agora, temos uma tarefa para você, ó. Faça o print, resolva aqui essa frase para o português, tá? Outra, essa aqui também, ó. Faça o print, resolva essa frase em português como tarefinha de casa. Além disso, o que você acha que seu vizinho está fazendo agora? Você vai falar para gente do que seu vizinho está fazendo agora, tá? E aqui eu digo tchau. Valeu! Tchau, pessoal.